Algumas vezes você já se viu diante de grandes desafios e depois olhou para si e viu que não tinha capacidade para poder resolver esse desafio? E aí você ficou como se tivesse de mãos atadas diante das situações? Bom, quero falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, bom estar com vocês mais um dia. Inscrevam-se no canal para que a gente possa estar junto todos os dias, meditando a palavra de Deus, se aprofundando, conhecendo mais. Por isso, quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm deixado o seu like, que têm comentado. Olha, vocês não têm ideia do quanto ajuda um simples comentário. Primeiro, que é tão legal que a gente que acompanha, né, poder ver a experiência que vocês estão fazendo, aquilo que cada um está percebendo da palavra de Deus. Também agradeço por todas as palavras de incentivo e o quanto aquilo ajuda a palavra a ser impulsionada dentro do YouTube. Então quero agradecer a vocês, principalmente vocês que têm sido fiéis todos os dias, e quero exortar que aqueles que colaboram com o like, que possa também deixar o seu comentário simples, seja simples, não tem problema. Fala um pouquinho do que como está sendo essa palavra para você. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Se você puder fazer isso, vai ser muito bom para todos nós. Olha só, deixamos a palavra agora ir até o nosso coração. A palavra está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, do versículo 34 ao 44. Diz assim: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Olha que interessante. Jesus olha para o povo e percebe que eles são ovelhas sem pastor. Começa a pastorear. E ali os discípulos começam a se preocupar, porque a situação ali está difícil. O povo está sem comer. O que vai acontecer? Eles ficando aqui, daqui a pouco vão começar a desmaiar de fome, vão ter problemas até voltarem para os povoados. Então essa é a dificuldade dos discípulos. E aí o que faz o Senhor diante dessa dificuldade? Ele diz assim: Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Nós, né? Nós mesmos. E aí fica uma coisa esquisita. Os discípulos perguntam: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Isso aqui é típico do homem, né? O homem, ele vê algo, ele já começa a olhar o que precisa arrumar, o que precisa resolver e o quanto custa aquilo, né? A gente tem umas experiências interessantes. Às vezes a gente recebe uma propriedade, chegam as mulheres na frente, começam: Nossa, que bonito essa casa, olha essa porta, olha o detalhe desses talheres. E os homens começam a olhar assim, ver a rachadura, começa a ver aquele fio que está ali fora do lugar, começa a ver: esse terreno aqui tem muito terreno para capinar. A gente começa a olhar o trabalho que vai dar aquilo tudo, né? E o quanto isso custa, né? É muito típico do homem, né? Lógico que tem algumas mulheres que também fazem isso, né? Como também tem homens que são mais detalhistas, mas aqui nós estamos com os discípulos, homens, e aí eles já pensam logo: e o dinheiro para fazer tudo isso? 200 denários, meus caros, significaria 200 dias de trabalho. É praticamente aí, né, muito mais do que metade de um ano de trabalho para uma pessoa normal. Imagine o custo que isso significaria. Por isso, é desafiante o que eles estão diante deles. Eles não sabem como resolver isso, porque realmente dinheiro eles não têm para tudo isso. Como fazer? E aí, a palavra vai dizendo o seguinte, né? Que Jesus pergunta a eles: Quantos pães tendes? Ide ver. E eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Em outros evangelhos a gente vai perceber que esses pães, esses peixes, também
foram trazidos para eles. Por quê? Porque eles receberam isso. E aí eles têm muito pouco para tudo aquilo. E aí eles têm que confiar. Porque sabe o que faz o Senhor? Ele faz o seguinte, manda que o povo se sente na grama em grupos. E eles formaram um grupo de 100 e de 50 pessoas, vários grupos. Então, formaram vários grupos. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, isso aqui é Eucaristia, é ação de graças, e deu aos seus discípulos para que distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, recolheram 12 cestos, né? Isso aqui é um sentido muito bonito, porque 12 é o sentido de totalidade, as 12 tribos de Israel, e cheios de pedaços de pão e também de peixe. Os números dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Olha quanta gente. Mas aqueles discípulos tinham um problema, eles percebem o problema, vão querer resolver o problema na maneira mais fácil, vamos deixar que eles se virem. Cada um toma consciência que precisa procurar o seu pão. Quando a gente tem um problemão, a gente começa a fazer isso, a gente começa a pensar como a gente vai dividir isso daqui, cada um assume a sua responsabilidade e vamos lá para o que dá. Mas aqui Jesus fala deles pegarem algo que está dentro. Uma das coisas que está dentro de nós, que a gente precisa muito para respondermos aos milagres de Deus, é uma confiança. Dar a nossa confiança para que através da nossa confiança se realizem milagres. E confiança muitas vezes é pegar de alguém, uma pessoa, né? A palavra de Deus vai falar que é um menino, pegar um pequenino e fazer com que aquilo que aquele pequenino está oferecendo se torne algo grandioso, de ajuda para os outros. E isso é interessante na nossa vida pastoral, nos nossos relacionamentos em grupos, nas famílias. É pegar aquela pessoa da sua família que não tem muita coisa para oferecer, não. Ele não tem lá, não é um cara simpático, não é um cara assim, nossa, verdadeiro. Mas, sabe, ele é aquele cara que ele escuta, ele senta e escuta você, ele faz, pega esse cara e coloca lá diante daquela pessoa que precisa de um milagre. Ele não tem quase nada para oferecer, mas de repente, quando você começa a confiar nele e você coloca ele para fazer algo extraordinário, mas numa simplicidade, vamos dizer assim, extraordinário porque o problema é grande, mas na simplicidade começa a acontecer um milagre. Acontece. É impressionante como Deus vai multiplicando. Isso a gente acontece conosco, eu vivo essas coisas que Deus permite tantas vezes, vai se juntando, vai percebendo o dom daquele outro, e de repente aquele outro que parecia ter só um pouquinho assim, não tinha muita coisa, de repente começa a multiplicar. Às vezes a gente tem missionários que tem um monte de debilidades, tem dificuldade de comunicar, tem dificuldade para escrever, falam português errado, né? Eu já falo português errado, mas tem pessoas que têm muito mais dificuldade do que eu. Mas aí você percebe que aquela pessoa tem um dom de abraçar, de acolher. E aí quando você coloca ela para visitar as pessoas, você pensa, meu Deus, aquela pessoa tem uma dificuldade intelectual, ela tem uma dificuldade para se expressar, de repente você vê as pessoas se encantando com aquela pessoa, pessoas vindo querer conhecer. Por quê? Porque aquele dom que parecia pequenininho começa, colocado em Deus, a se tornar uma potência enorme. E você começa a perceber que ele se multiplica. E a coisa se multiplica tanto que não só alimenta aqueles que ele visita, como começa a alimentar outras pessoas que chegam. Mas, sabe o que é difícil? É encontrar alguém que confia nesse pouco daquele outro. Esses apóstolos precisavam confiar nisso, nas coisas que estavam além das mãos deles, em vez de confiar sempre no óbvio. E o mais óbvio para nós é sempre confiar no dinheiro. Nós precisamos confiar em coisas maiores do que o dinheiro.
Por isso, pense um pouquinho sobre isso. Deus pode estar falando isso com você agora. E você sabe que é com você que Ele está falando. Por isso, vai, deixa Deus usar de você. Confie nele, confie nos seus pequeninos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.